O psicoterapeuta é um facilitador, portanto, é a pessoa que tem que se esforçar. Então, às vezes, há pessoas que, apesar de terem tomado a decisão e irem, assim como há pessoas que decidem, marcam e depois, antes de irem, desmarcam, também acontece. Porque não estão preparadas e, portanto, no momento de dar o passo, encolhem-se. Voltam atrás. Há pessoas que dão o passo, mas depois percebem que eu vou ter que fazer coisas. Eu vou ter que me confrontar aqui com algumas coisas, porque afinal o psicoterapeuta diz-me que eu tenho que fazer isto, tentar aquilo, etc. E, portanto, acabam por não conseguir fazê-lo logo, não é? Mas aí é um aspecto para trabalhar. Então vamos nos concentrar em preparar a pessoa antes de avançarmos para outros passos, não é? E, portanto, temos que redefinir alguma coisa que estava definida. Isso faz parte do processo, é um processo muito dinâmico. E, portanto, às vezes definimos um foco, mas temos que reajustá-lo, porque afinal a pessoa ainda está um pouco atrás, pronto, e é preciso fazer isso, porque é isso que é mais importante para ela, não é? O problema maior, se calhar, é quando se mete o dedo na ferida. Que aí nem é preciso ser psicólogo para ver que é ali que está o foco de tudo. Às vezes há pessoas que estão numa conversa lá, mas porventura falou-se naquele colega de trabalho, a pessoa logo a cara mudou logo completamente. Vê-se logo, fica logo. Há aqui qualquer coisa, né? Chama-se isso, meter o dedo na ferida. Sim, Isso é importante também conseguir detectar quais são essas coisinhas que... É importante tentar para perceber como vamos tratar aquilo. Eu sou adepto do seguinte, a psicoterapia não pode ser detectando as feridas das pessoas e detectando as bengalas que as pessoas usam para lidar com essas feridas, retirar a bengala, porque não é bom andar de bengala, porque isso significa que a pessoa tem menor autonomia, algum tipo de dependência, portanto não consegue caminhar sozinha, então precisa da bengala. Não, porque se eu tirar a bengala a pessoa vai cair. Eu tenho que a preparar para andar sem a bengala, mas antes de lhe tirar a bengala tenho que fazer esse trabalho. Portanto, o tocar na ferida, dependendo dos casos, do tipo de problemas e do tipo de pessoas, há pessoas que aceitam uma ação um bocadinho mais direta, ir mais logo ao centro da questão e mais confrontativa. Há pessoas que temos que ir de forma mais gradativa e com mais jeitinho, uma psicoterapia mais macia. O psicoterapeuta deve conseguir ter alguma sensibilidade para perceber se aqui posso colocar isto à pessoa mais diretamente porque ela funciona bem perante desafios, isso ativa, ou se é uma pessoa que precisa de mais colinho, mais não macio. pode dar o frágil. efeito contrário, pode-se fechar. Sim, Falou daquilo, pum, fechou as acontecer. portas logo. Pode acontecer. Por isso, realmente, Às vezes acontece, não é? Porque nós não conseguimos antecipar tudo, mesmo com a observação, com a avaliação que fizemos, e quando isso acontece, isso é material para trabalho. Okay? É assim que a pessoa reage, então há que refazer aqui a técnica para chegar ao problema e para conseguir fazer evoluir, não é? Portanto, a psicoterapia é um processo extremamente dinâmico que deve ter esta sensibilidade da parte do psicoterapeuta para que a pessoa se sinta sempre à vontade para colocar as suas coisas e sentir que tem ali um contexto de ajuda, que é isso que se pretende, não é? Doutor Jorge, ao longo da sua caminhada, da sua experiência, não é? Já é alguma. Pronto, dá uns aninhos para cá. Tem visto uma evolução no sentido das pessoas procurarem mais, por exemplo, um psicólogo, um psicoterapeuta? Tem visto as pessoas a procurarem mais Sim, do sim. que havia há uns aninhos Há uns anos atrás, né? atrás. Porque não se falava do assunto, pronto. Porque como o doutor ainda há pouco mencionou, era alguém que não funcionava bem. Exatamente. Mas agora, ao longo deste tempo, tem assistido a uma maior procura? Sim, sim, sim. As coisas evoluíram muito nesse sentido. Eu acho que por várias razões. Porque mudou a representação que as pessoas em geral têm da psicologia e particularmente da psicoterapia. A psicologia foi entrando mais na vida das pessoas, as pessoas foram ganhando algum conhecimento. Eu acho que há outras coisas que ajudam, por exemplo, hoje há psicólogos em muitas escolas.
e, portanto, as pessoas que, na maioria dos casos, têm filhos, já vão contactando com o psicólogo da escola e com a ideia de psicologia, e percebem que a psicologia é uma coisa para todos, não é uma coisa para alguns, não é uma coisa só para gente que está muito mal. E, portanto, isso vai diluindo a ideia que as pessoas têm da psicologia. E, portanto, faz com que hoje as pessoas percebam que esta ferramenta pode ser extremamente útil, porque desde as questões dos medos, que já falámos, as questões de ansiedade, as questões de depressão, eventualmente até uma outra questão de natureza mais grave do ponto de vista das perturbações mentais, por exemplo, algumas perturbações do pensamento, que podem ser, enfim, mais graves, mas também, por exemplo, hoje a psicoterapia é usada para resolver os problemas dos casais, a terapia de casal, que é uma coisa que também se faz e que pode ser extremamente útil, ajudar os casais a melhorarem o conhecimento de ambas as partes, porque às vezes estão a agir com base na ideia de uma outra pessoa que não é exatamente aquela que tem à sua frente, em sua casa. Não é? Porque interpretam os comportamentos dela de uma maneira e não perceberam ainda as verdadeiras razões pelas quais a pessoa age assim. Vou dar um exemplo simples, que às vezes aparece na psicoterapia e que, enquanto exemplo, podemos partilhá-lo. Por exemplo, a ideia de porque ele é muito rígido, ele mete a vida toda no Excel, ele quer planificar tudo ao milímetro, e se a coisa não fica assim, não pode ser. E temos uma guerra terrível, porque há uma pessoa que é muito organizada, e a outra pessoa, o parceiro ou parceira, o que sente é que isto é agressivo para mim, isto cria-me aqui um espartilho, quase daqueles que se usavam na Idade Média, não é? Cria-me aqui um espartilho, fico aqui, não pode ser, tem que haver mais liberdade, mais flexibilidade. E não percebeu ainda que a outra pessoa faz aquilo porque só assim é que se sente segura. Aquilo é um problema de insegurança, muitas vezes. Porque se eu perceber isto, não é? É como se eu vir um miúdo passar na mercearia e roubar umas frutas que estavam lá no expositor, dizer assim, olha, ladrão. Mas se eu souber que é um miúdo que está com fome, que não come há vários dias e que é absolutamente pobre, a minha visão do comportamento vai mudar. E isto faz toda a diferença, porque depois agimos de maneira diferente e o outro reage de maneira diferente. Então, se eu perceber que afinal é uma questão de insegurança, eu vou mudar a minha atitude. E ele vai agir, e vai ficar mais flexível até para não pôr tudo no Excel. Porque vai perceber que tem um parceiro para gerir a insegurança. E isso faz parte, por exemplo, da dinâmica de casal, não é? Ajudar-nos a gerir, até porque como somos diferentes, as inseguranças do outro, a nossa diferença servir para o outro fazer um upgrade, adquirir competências que não tem e eu ser alguém que o ajuda a fazer. Isso pode ser um objetivo de uma dinâmica do casal. E, por exemplo, que às vezes na psicoterapia usamos. Um dos motivos que mais problema causa é as diferenças. A gestão das diferenças é um dos motivos que desenvolve muita conflitualidade nos casais e às vezes até leva-os à fragmentação. Então, perceber que o outro diferente não é um inimigo, não é um adverso, mas pode ser alguém que me pode ajudar. Agora é preciso que ele, em vez de me julgar, como acontece muitas vezes, porque tu és não sei quê, julgamento. Então eu sinto-me criticado, batido, maltratado, então reage enquanto tal, com agressividade, nem que seja verbal, e não, porque tu és não sei quê, não é? E portanto temos aqui a dinâmica conflitual que vai crescer. Então muitas vezes o que nós fazemos na psicoterapia é proporcionar este conhecimento que ajuda cada uma das partes a entender melhor o outro e a modificar até por si só a sua atitude, não é? Portanto, a psicoterapia pode ser mesmo para todos, como temos estado a falar aqui ao longo do programa, não é? Eu só estou uma coisa que tenho que dizer mesmo, para já acho muito mal falar mal do Excel, porque eu gosto imenso do Excel, mas
Mas Não, é mas isso. isto é Pixel só Não, foi mas um sabe- exemplo. é fantástico. É fantástico mesmo, eu adoro brincar com aquilo, mas sabe que hoje em dia acho que o problema ainda maior não é pôr a vida toda no Excel. Se calhar muita gente, o problema é pôr a vida toda na rede social. Na rede social. Aí então é que estoura a bolha. Ele mete tudo, expõe a nossa vida toda. Tarará. Isso aí hoje em dia cada vez está pior, acho eu. Esse é um problema da modernidade, não é? Da Pois. sociedade que estamos a viver, esta fronteira tão diluída entre o privado e o público, não é? O social, por causa da questão das redes sociais, nomeadamente, não é? Isso às vezes também traz conflitos, porque depois é os likes Pois. ou das senhoras ou dos senhores, porque depois é o colocar algum conteúdo que uma das partes considerava só do foro privado. Claro. Às vezes até é uma fotografia, porque tem lá um enquadramento que... eu acho que aqui o fundamental é sempre poder haver uma boa dinâmica de definir aquilo que são as fronteiras, não é? O que é que podemos pôr para fora e o que é que não podemos. E aí é conversar. Às vezes as pessoas conversam pouco e ficam já na acusação, ou seja, só tratam o assunto pela negativa, pela reclamação. Fizeste isto e não discutem muito como é que podemos fazer para funcionar bem. E às vezes na psicoterapia é isso que fazemos, nomeadamente no que toca à questão dos casais. Desculpa, eu tinha que dizer aquilo, mas ias dizer qualquer coisa. Ia só aqui colocar uma questão que era, agora nos tempos atuais, quem procura mais? É o sexo feminino ou sexo masculino? Ou já está equilibrado? Eu acho que não deve haver um desequilíbrio grande, mas ainda assim talvez mais as mulheres. Talvez mais as mulheres, mas já se vê muitos homens a procurarem. No caso da psicoterapia individual, já falarei da psicoterapia de casal, que aí sim há algumas nuances interessantes, mas na psicoterapia individual, muitos homens a procurarem a psicoterapia, talvez um pouco mais as mulheres, mas a diferença já não é tão grande como se calhar era mais há alguns anos atrás, com uma maior sensibilidade para olhar o seu interior que as mulheres tinham, até por razões, penso eu, educacionais, não é? Hoje, uma das coisas que ganhamos é a educação não ser tão diferencial quando temos filhos de género feminino e de género masculino, não é? E, portanto, isso traz alguns benefícios, Um deles pode ser este, que os homens tenham ganho mais sensibilidade para fazerem alguma introspecção, alguma análise e terem a capacidade de procurar ajuda. Porque antigamente o homem não podia pedir ajuda é ser fraco não é ser homem. Não é? Dito assim de uma forma muito simples, Claro. mas estas coisas às vezes a gente pensa que elas já desapareceram completamente e elas estão diferentes, mas não desapareceram ainda completamente, porque estas representações levam o seu tempo a ficarem completamente anuladas, se é que alguma vez ficarão, não é? Sim, Portanto, talvez um pouco mais as mulheres. No caso da psicoterapia de casal, aí sim, a maior parte das vezes quem marca é a mulher. Há exceções, mas quem marca é a mulher. Até porque na psicoterapia de casal muitas vezes acontece uma coisa que é, vão os dois, mas fundamentalmente por iniciativa de uma das partes. Às vezes é das duas, felizmente, mas às vezes é só de uma das partes. E a outra vai ou na reserva, um bocado reticente, ou mesmo quase por obrigação, e isso nota-se na postura. E às vezes é um dos primeiros trabalhos é conquistar aquela pessoa. Fazê-la perceber que ela pode estar ali de forma confortável e que até pode haver benefício. Não é? Aí sim eu diria que há uma atitude mais diferencial. Não é? Mas pronto, os homens já estão mais abertos para procurar ajuda, Sim, para estamos. fazer madeixas e coisas assim. Temos agora. Eu acho que um pouco tudo temos feito a nossa evolução, seja a nível da imagem, da estética. Portanto, nós ganhamos coisas com as mulheres, aprendemos coisas com as mulheres e a educação, talvez até porque hoje as mães, não é, já têm outra abertura para educar os filhos homens, não é, os filhos masculinos. Não é? claro. E isso produz diferença, muita diferença.